Vamos nessa aqui, Antônio. Antônio, de qual cidade você é? Belo Horizonte. Na verdade, eu Belo moro em Nova Horizonte. Lima, né? Mas está do lado aqui de Belo Horizonte. Vamos lá, como é que a gente pode ajudar então? Vamos nessa. Sobre o domicílio mais vantajoso, eu tenho aquela ideia de todo o básico, né? Mas confrontado até com advogados de clientes que eu estava propondo o sistema, eu não consegui passar aquele 110% de segurança para eles, entendeu? Eu não consegui passar uma segurança de que eles não conheciam esse sistema de domicílio mais vantajoso, então que isso seria legal e não poderia no futuro, por exemplo, o Estado de Minas Gerais tentar, de alguma forma, reverter essa situação. E tributar para ele essa doação, né? Certo. Sim, até porque eu fiz algumas pesquisas aí, né, no Google e tal, passei um dia todo buscando até argumentos para questionar e debater com eles. Eu não sou advogado, eu estou na área mais de investimentos e empresarial, então eu fico um pouco precisando de ter isso 110% na ponta da língua para não vacilar, entendeu? E o que eu procurei, o que eu achei quando eu procurei foram coisas assim que não corroboravam muito com a ideia que a gente formou nas aulas. Certo. Então vamos nessa. Lá na Constituição, tá? A Constituição está escrito o seguinte, que o imposto sobre doação, ele tem como competente, quando se trata de bens imóveis, o local onde está situado o imóvel. Então, pouco Não, importa onde mora a sim. pessoa, entendeu? Então, se você for fazer uma doação de imóvel, a competência é daquele local onde está o imóvel. Então, a pessoa tem imóvel em três estados do país, por exemplo. A competência para doação vai ser de cada um desses estados, tá? Uhum. São três doações diferentes. Quando se trata de bens móveis, que é o nosso caso, a doação que acontece é de um bem móvel, que é a doação de cotas. A Constituição diz que a competência para doação de bens móveis é do domicílio do doador, ok? Certo? Então, Correto. quem precisa ter um domicílio fiscal mais vantajoso não é o donatário, não é a empresa, é o doador. Em se tratando do estado de Minas Gerais, esse é o que menos pode querer tributar. Por quê? É o que menos pode. Porque a decisão paradigma que a gente usou, até para corroborar essa jurisprudência que a gente usou, é do próprio Conselho de Contribuintes de Minas Gerais, quando ele quis pegar uma contribuinte para tributar, em outra Eu acho que eu já ocasião. li, eu achei essa decisão. Exato. Então, como é que funciona isso? O Código Tributário Nacional, ele diz o seguinte, que a regra de domicílio fiscal é uma regra de eleição. O contribuinte tem o direito de escolher. A regra da residência, ela é uma regra subsidiária. É assim, ó, na falta de eleição é que vale a regra do local onde ele é residente. Não, Ok? até aí tudo bem. Então isso não tem. Você vai ter um número de advogados muito grande que não dominam isso, porque eles não dominam o direito tributário. Por isso que a gente, quando apresenta isso para os advogados, a gente apresenta isso pelo lado processual, pelo lado que eles dominam, Sim, falando do mas foro de eleição. conheço o foro de eleição, mas aí eles me questionam assim, e como é feita essa eleição? Onde você viu as regras para fazer essa eleição? E eu não achei nenhuma regra de como se daria a eleição pelo donatário. Então, não existe nenhum caderno de regra, nenhum diploma legal, nenhuma lei dizendo assim, olha, a eleição se dá da seguinte maneira. Por que que não existe? Porque cabe a cada tributo definir como são feitas as suas regras, Uhum. tá? Cada tributo tem as suas próprias regras. Então, por exemplo, os tributos estaduais, cada uma das 27 unidades da federação estabelece quais são as suas regras de competência tributária, tendo como norte a Constituição. Então, por exemplo, a lei do Distrito Federal não pode, por exemplo, dizer o seguinte: olha, o doador que tem domicílio fora, se morar aqui, recolhe aqui. Não pode. Não, claro, claro. Entendeu? Então, assim, como é feita essa eleição? Não existe nenhum instrumento normativo, um passo a passo de como é feito isso. O que existe é na vida real, onde a gente enxerga locais onde você faz o domicílio, onde você elege o seu domicílio. O primeiro deles, a mãe deles, é na declaração de imposto de renda.
Quando você faz a sua declaração de imposto de renda, você coloca lá qual é o seu domicílio fiscal, sem jamais apresentar um comprovante de residência. Sim. Por quê? Endereço. Porque o fisco não quer saber aonde você reside. Ele quer Claro. saber aonde. Tanto que inclusive, a gente tem mais decisões contrárias ao contribuinte que aplicam o mesmo princípio. Em que, por exemplo, teve uma decisão recente que a empresa se mudou, ela se mudou daquele local, tá? Ela não funciona mais naquele local. Recebeu uma notificação, caiu na malha fina, recebeu uma notificação da Receita Federal de um procedimento administrativo tributário no endereço que consta na declaração de imposto de renda, porque esse continua sendo o domicílio de eleição, e um porteiro que recebeu, entendeu? E um porteiro que recebeu, Certo. a empresa não ficou nem sabendo. E a Receita falou assim, sinto muito. Se você não mudou pouco importa onde você exerce as suas atividades. Se você não mudou a eleição do seu domicílio continua sendo aquele. E se a pessoa que recebeu é uma pessoa habilitada a receber correspondências naquele local, essa é uma notificação válida e essa empresa perdeu o prazo para se defender no processo administrativo tributário, porque o domicílio tributário dela estava corretinho, entendeu? Isso também eu argumentei assim, mas, por exemplo, no QSA, na hora de fazer o preenchimento, né, da DBE, para abertura da empresa, aí chega um ponto que a QSA pergunta endereço residencial dos sócios. Sim. Aí eu fiquei assim, poxa, se está falando residencial, eu não posso, pode ser, de repente, considerado uma fraude. Aí já não sou perito, né? Não sou advogado, mas eu fiquei com um medo, porque falei, poxa, se está explícito que seria o QSA um endereço residencial. Se eu colocar aqui meu endereço, meu domicílio de eleição, eu poderia estar incorrendo em alguma, não sei. Fraude não seria não, mas seria irregular. E você está correto. Se está escrito lá, endereço residencial, Exato. você vai mencionar o endereço residencial da pessoa. Você não vai mentir, não vai inventar, nada disso. Agora, do modelo das 3 células, eu queria saber de um caso concreto. Estando aqui em Minas Gerais, eu pensei, poxa, vai que para minha família, teve uma outra holding que eu queria fazer, mas ela vai ficar para, né, quando eu tiver um pouco mais de experiência, a pessoa, não, vamos para frente, vamos deixar, vamos ver como é que vai ser a lei, se vai mudar, né, que eu questionei, eu tentei apressar por conta da mudança da lei, mas como não aconteceu ano passado, provavelmente esse ano não deve passar, né, de uma ânsia arrecadatória maior do governo. Mas eu queria saber, no caso da minha família, que é a primeira que eu já estou fazendo, se esse modelo das 3 células ele poderia ser útil para a gente, mesmo no caso das prefeituras de Minas Gerais ainda não estarem aplicando aquele novo entendimento, erroneamente, né? Então, sim, ele é útil porque o modelo das 3 células, ele nem atenderia a essa demanda do ITBI. Ele é muito mais proposto para o ITCMD. Mas como naquele momento estava acontecendo o problema em relação ao ITBI, por conta da decisão do Supremo, o que nós fizemos? Nós incorporamos no modelo das 3 células uma solução inicial para resolver o problema do ITBI também. No Rio de Janeiro ainda não estava acontecendo. Então, por exemplo, hoje no Rio de Janeiro nós ainda estamos dando entrada sem aquele passo inicial. Entendeu? De dividir em duas classes de ativos ali, em cotas preferenciais, entendeu? Então, se você não precisa delas, não precisa fazer. Então, vale mais a pena tentar primeiro. Então, o que a gente tem feito aqui? Como a gente está lá, né? Como a gente está fazendo isso já, isso para a gente já não é mais um teste, né? A gente tem que conversado com as famílias o seguinte, olha, fique atento, porque pode ter aqui uma negativa da prefeitura sem cessar. Daí vemos explicando. O melhor para vocês, na minha opinião, é manter essa tentativa do que gastar um esforço e uma complexidade maior à toa. O que vocês acham? Aí a família sempre diz, não, beleza, estamos contigo. Porque se a família falar assim, não quero que tenha isso, não quero que acelere e tudo mais, eu não faço. A decisão é deles. Então, assim, se não precisar fazer, não faça. Tá entendendo? Então, o município que está seguindo redondinho o entendimento de atender à imunidade tributária continua do jeito normal no primeiro passo. Na sequência, ele vai atender muito mais ao ITCMD, né? Porque quando você criar uma célula veículo e mais uma célula final, uma célula destino,
O único lugar onde você vai ter doação é na célula destino, que o patrimônio líquido é muito pequenininho, muito baixinho. Essa empresa veículo, ela integralizaria capital ou compraria a holding? Ela não poderia simplesmente comprar a holding por um valor que aí eu não sei qual seria um valor mínimo, que não teria um necessidade da doação. Para que serve a doação lá na célula destino? A doação ela serve para proteger. Antônio, essa parte que o Marcos vai falar, para que serve a doação, é a doação tanto na célula destino quanto qualquer doação que é feita no sistema. Sim. A razão da existência da doação é a mesma. Pode prosseguir, Marcos. Porque você faz isso para proteger a família do regime de bens de casamento. Sim, entendeu? Destino para veículo. Por exemplo, agora já julgando para o meu caso concreto, eu sou casado com separação total de bens, sou filho único, então talvez nem precisaria dessa célula destino. Eu poderia parar na veículo. Poderia. Mas se amanhã ou depois, Deus me livre e guarde, você se separa, entendeu? E tua mulher vira na frente do juiz e fala o seguinte, olha, mas nós tivemos aqui esforço comum. Isso tudo aqui, ele comprou sozinho com o dinheiro dele, mas a gente estava trabalhando junto. Então ela começa a fazer prova de esforço comum na empreitada. É um péssimo exemplo lidar com a gente, né? Porque a gente sabe... Mas a gente tem que ver mas a gente faz a pior situação. A gente faz para o nosso cliente. A gente não sabe a relação do nosso cliente, nem muito menos com quem ele se relaciona. Então, assim, pensando nele, você tem que proteger. Se amanhã ou depois tem uma maldade vindo do outro lado, nosso cliente tem que estar protegido. Ele não pode depois bater na nossa porta e falar, cara, você me deixou na mão, entendeu? Para venda para essa segunda empresa, qual que seria o que seria um valor vil, um valor mínimo, né? Vamos dizer, eu consegui fazer a integralização sem as prefeituras, não tive problema com as prefeituras, consegui lá. Você fez uma célula cofre com o valor das cotas no valor do imóvel constante na declaração de imposto de renda. Na declaração do imposto de renda, que no caso aqui é baixo. Isso. Aí você montou a célula veículo e trouxe as cotas da célula cofre para dentro da célula de veículo. Como é feito esse trouxe? Integralização de capital social. Porém, o que você vai fazer ali na célula veículo? Na célula veículo você vai dizer o seguinte, olha, a célula veículo ela é composta por R$10.000 em cotas. R$10.000. Na verdade, lá a gente fez até pelo eu não vou conseguir me lembrar agora. Foi por 10 mil? Foi, né? Por 10 mil. Foi 10 mil. Então, você faz a célula veículo por R$10.000. Aí, digamos que a célula cofre tenha R$300 mil em conta. Você vai fazer o seguinte, olha, para integralizar, eu, Márcio, sou dono da célula veículo. Acabei de fazer o contrato social, subscrevi lá R$10.000 em cotas e eu possuo R$300 mil em cotas na minha célula cofre. E aqui no contrato social da célula veículo eu digo o seguinte, olha, eu vou usar para integralizar esses meus 10 mil, eu vou usar todas as cotas que eu tenho no capital social da célula cofre. Mas como pode isso? Se aqui é 10 mil e lá 300 mil. Sim. A lei me permite contribuir para a formação do capital social da célula veículo, de qualquer empresa, com mais do que aquele valor nominal das cotas dela. Eu posso contribuir com mais. Eu só vou ter que classificar diferente. Como eu estou entrando com 300 mil e não com 10 mil, 10 mil vão ficar como cotas e 290 mil vão ficar como reserva de capital. Mas todas as 300 mil cotas da célula cofre vão pertencer à célula veículo. Entendeu isso? Entendi. Não, isso eu entendi porque já é o que vem, já é o que seria feito, né? De qualquer forma. Mas, por exemplo, e se essa célula veículo, eu for comprar essa célula veículo? Você, filho, poderia comprar. Eu poderia como pai, comprar por esse valor de 10? Então, eu posso vender para minha filha por esse valor de 10. Posso. Eu vou ficar com uma cota lá dentro. Para ficar com uma Golden Share. A Golden Share. Isso. Mas eu posso vender pelos 10. Não seria o tal do valor vil? Não tem valor vil em direito empresarial. Não existe valor vil em direito empresarial, sobretudo agora, depois da Lei da Liberdade Econômica. A regra no direito brasileiro é o seguinte, olha, você pode fazer tudo o que não for proibido. No direito empresarial, agora é o seguinte, você pode fazer tudo, inclusive o que é proibido, desde que você crie uma norma
particular autorizando a fazer o que é proibido. No contrato, né? E desde que essa norma não contrarie normas de direito público. Não pode contrariar direito tributário, não pode contrariar direito do trabalho, não pode contrariar direito criminal, por exemplo. Entendeu? Porque isso me interessa muito aqui, principalmente para Minas Gerais, porque vai que dá, né, o 110%, vai que dá um problema com a eleição do domicílio lá em Manaus. Né, que eu já estou fazendo dessa forma. Mas vai que dá. O ITCMD aqui, eles calculam diferente, eles calculam, tem um negócio de 5 anos e tal. Aí é terrível. Pois é. Aí é terrível o ITCMD, aí é pesado. Mas por que a gente não vende a célula veículo direto para o filho? Por isso, porque a gente quer proteger essa família do regime de bens de casamento. Ter as mesmas proteções que a doação. Isso, por isso que a gente cria lá a célula destino e faz as cláusulas todas protetivas na célula destino. E aí a célula destino, finalmente, então, agora pertencente aos filhos, é ela que compra as 10 mil cotas, ou quase a 9.999 mil cotas da célula veículo, entendeu? E ela passa a ser a dona da célula veículo, tá? Perfeito. Essa é a sistemática que a gente usa. E aí, agora eu vou dividir com você a experiência prática que a gente tem vivido. Da primeira vez que a gente chegou para o cliente e falou assim, olha, eu vou te apresentar aqui X modelos e tudo mais, então você me diz o que você acha. Não foi bom. Nós criamos um monte de objeção. Esse cliente hoje nos contratou, mas ele levou meses para fechar isso com a gente, meses. Teve um monte de objeção. Foi só a gente ajustar o negócio. A gente falou para ele. Às vezes você já dá uma solução um pouco mais formatada para ele, 2 opções no máximo, né? Eu entreguei todas as soluções para ele e falei o seguinte, olha, eu vou fazer o seguinte, eu sei vários caminhos. Eu vou te apresentar os vários caminhos, vou montar um croquis explicando para você os vários caminhos e acompanhado desse croquis as correspondentes planilhas de quanto cada um desses sistemas vai custar. Então eu fiz um croquis, primeiro o modelo 0. O modelo 0 era o quê? Inventário. E essa família, ela tinha um patrimônio, sei lá, de algo abaixo de 10 milhões de reais e dava tipo 500 e tantos mil reais de custos geral para realizar esse inventário. Mais de 500 mil. Aí, falando assim, se você seguir o modelinho tradicional e tudo mais, você consegue baixar isso aqui para, sei lá, 200 mil reais. 220 mil. Maravilhoso. Mas aí, cara, 220 mil é muito dinheiro. Se você adotar o domicílio fiscal mais vantajoso, isso aqui cai para 100 mil. Tá entendendo? Cai para 100 mil. Uhum. E aí eles acharam melhor. E aí eu falei assim, olha, tem esse outro modelo aqui, que aqui o custo cai para 40, 50 mil, entendeu? Aí eu falo assim, agora é com você escolhe. Cara, no momento que eu fiz isso, né, Elaine, a gente não precisou, ficou convencendo ele de modelo nenhum. Ele escolheu o modelo, e ele foi logo no mais barato, e ele voltou pra gente dizendo o seguinte, não, o que a gente tem são dúvidas. E aí a gente veio esclarecendo dúvidas para dar mais conforto para ele fazer aquele modelo que ele já se decidiu. Você só explicou mais profundamente um dos modelos, né? Não precisou explicar profundamente todos. E eu não fiquei defendendo o meu modelo predileto. Pouco importa a complexidade do sistema. Se o que vai ser mais econômico para ele tiver uma complexidade gigantesca, tudo bem, ele quer entender basicamente como é que vai funcionar, mas ele quer aquele sistema porque ele vai ter uma economia maior. Ele quer ter segurança naquele sistema, né? Se aquele sistema melhor não é um sistema que pode esbarrar em alguma ilicitude ou em algum problema mais na frente. Essa que foi a grande sacadinha, entendeu? Uhum. A partir dali a gente fez com as outras famílias também e tudo mais, que aí, assim, facilita muito para eles também. Porque a gente sabe que o sistema das 3 células é melhor para eles. Mas o problema é o seguinte, nesse mundo de marketing, existe uma máxima que diz o seguinte, você vende para o cliente aquilo que ele quer comprar. Mas você tem que entregar aquilo que ele precisa comprar, entendeu? Por quê? Porque ele não vai comprar aquilo que ele precisa. Ele não tem noção do que precisa. Quem tem noção ele não sabe. Então você precisa entregar a coisa de um jeito que ele queira comprar exatamente aquilo que ele precisa. E aí o nosso desafio é fazer isso sempre com integridade, com muita tranquilidade, para o cara não se sentir enganado, lesado, nada disso. Não, perfeito. Eu acho que agora eu já vou conseguir colocar para frente pelo menos essa minha, e eu acho que a partir da minha já fica um case bom para avançar com os outros clientes que eu tenho aí, que são clientes de parte de investimentos, que inclusive é uma curiosidade que eu tenho também, a aula que é mais voltada para essa área. E que na versão 2.0 do curso vai estar dentro, não vai ser aula ao vivo também, vai ter o curso lá
de introdução ao mercado financeiro. Perfeito. Então, até mais. Obrigado. Valeu, irmão.